No programa Manhã da Mais, consultório médico. Doutor Cléo Otaviano, bom dia. Obrigado por nos atender ao vivo aqui na Rádio Mais. É um prazer recebê-lo. Bom dia, obrigado a vocês pelo convite. Doutor, como saber se o médico possui a qualificação e está dentro dos conceitos éticos estabelecidos pelos conselhos médicos? Bom, hoje em dia, com as informações e os sites, não é difícil a gente ir atrás disso, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa ver é se o médico tem o registro no Conselho Regional de Medicina da sua região, da especialidade que ele está dizendo que ele é especialista, né? Então existe um número e tem como entrar no site do CRM, aqui no Paraná, no caso é o Conselho Regional de Medicina nosso, e com o CRM do médico você pode ver se ele tem esse registro de especialidade. Então toda vez que a gente faz uma especialidade, seja ela por residência ou seja ela com especialização e com prova de título da sociedade pertinente, depois disso você submete esse registro ao CRM. Né? Então o CRM tem é o órgão que fiscaliza isso e é o órgão que define ali essas questões das especialidades. Só para a gente entender, doutor, quando uma pessoa forma em medicina, ele automaticamente ganha um registro, ele tem um registro no CRM. Isso, exatamente. E esse registro é como clínico geral? Isso, esse registro é como generalista, né? Tá, então veja, no Brasil não tem um empecilho que o médico generalista tenha uma atuação em algumas especialidades, né? Que ele faça alguns procedimentos, né? E que ele faça consulta e mesmo em algumas áreas. O que ele não pode é se anunciar como um especialista se ele não tiver a titulação de especialista. Entendi. Né? Entendeu? Então, se ele está se anunciando como especialista naquela área, ele precisa ser confirmado. Então, cada vez que você se especializa, você submete toda essa titulação que você teve ao CRM e você coloca teu registro de especialidade no CRM. Entendi. Tá? No caso do Dr. Bumbum, lá no Rio de Janeiro, ele se colocava fazia procedimentos estéticos, coisa que apenas um cirurgião plástico poderia fazer, ou até mesmo alguns dermatologistas? Não. Isso, então esses procedimentos, né, eles devem ser feitos com esses especialistas, né? Então, mas ele pode realizar esses procedimentos se ele não for especialista, ele pode até realizar isso, tá? Só que daí ele responde, né, com processos éticos, né, em cima disso, se ele fizer alguma coisa incorreta, tá? Mas assim, o paciente precisa saber que ele faz esse procedimento e que ele não é especialista nessa área, tá? Porque daí o paciente é que vai decidir se ele quer ser atendido e quer realizar esse procedimento com um médico que não é especializado nessa área. Com um médico que é o generalista. Isso, que é o generalista, exatamente. O generalista pode até fazer, desde que ele não diga que ele é especialista. Ele não pode mentir para o paciente que ele é especialista numa área que ele não é. Entendi. E, por exemplo, só para a gente colocar aqui, o senhor endocrinologista fez mais, além da faculdade, estudou mais um pouco para ser endocrinologista. Isso, então, em geral, o especialista, ele faz, além da faculdade, mais 2 anos, pelo menos, da clínica geral, ou da cirurgia geral, se for para cirurgia, e depois ele faz mais 2 anos da sua especialidade, né? Então, em geral, um especialista vai ter pelo menos mais 4 anos de residência, tá? E aí ele pode depois fazer subespecializações, mestrado, doutorado, se for na área de acadêmica, ou até outras especializações em determinados procedimentos, né? Que depois vem além disso, tá? Então, o especialista, ele vai ter pelo menos mais 4 anos adicionados aos 6 anos de faculdade na formação dele, né? Então ele parte ali de 10 anos para mais, pelo menos, de especialização, né? Então é um profissional diferente, com certeza. Com certeza. E para saber se eu estou nas mãos de um bom profissional ou não, eu posso consultar, então, através do número do CRM, no próprio site do CRM. Isso, acho que essa é a primeira forma, né, que você tem de checar se ele registrou a especialidade dele no CRM, né, da região dele, se ele pode se divulgar
como especialista naquela área, tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a pessoa ir na sociedade pertinente. Então, por exemplo, no caso do Dr. Bumbum, seria a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Sim. Ou, se fosse um procedimento outro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, ele pode ir no site dessas sociedades e ver se esse médico faz parte dessa sociedade, se ele tem prova de título nessa sociedade, tá? Que é uma outra forma de você ver se ele é especialista naquela área. Tá? Então não basta o médico estudar, ele tem que fazer uma prova de título também, né, para ver se recebe esse título dessa segunda especialidade dele. Isso, então assim, para ter o registro no CRM, você não precisa ter a prova de título, você apenas tem que confirmar que você fez a especialização, seja por residência, por especialização reconhecida pelo MEC, né, Ministério da Educação e Cultura, e daí se você registrar isso no CRM, você tem a sua titulação. Tá? Mas para fazer parte da sociedade, né, você tem que ter uma prova de título. Tá? Então, é um outro nível, vamos dizer assim, né, para você checar. Então, é um médico que é especialista naquilo e ele é titulado pela sociedade, né, que coordena esse setor, vamos dizer assim. Tá? Com certeza. Então acaba ficando nas mãos, né, do paciente buscar a qualificação desse médico, né? Exatamente. Doutora? E vale a gente colocar aqui que, por exemplo, para quem tem planos de saúde, o plano de saúde já faz essa verificação na hora que disponibiliza os médicos, né, doutora? Sim, a maioria dos planos, né, de saúde, para que o médico entre no plano na condição de um especialista, ele precisa confirmar isso, tá? Pelo CRM ou pela prova de título, tá? Agora, às vezes, o médico está no plano como generalista, né? E mesmo assim ele faz o procedimento de especialista. Então, também tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes não é só o fato de ele atender pelo plano que diz que ele é especialista naquela área. Tá? Sim, com certeza. E isso vale também para o Sistema Único de Saúde? Sim, isso também vale para o Sistema Único de Saúde. Então, os médicos do Sistema Único de Saúde que são colocados como especialistas em determinadas áreas, eles precisam confirmar essa especialização na hora de fazer o contrato, na hora do concurso mesmo, né? Então, se o concurso público abriu para clínico geral, ele tem que confirmar que ele é clínico, só a faculdade. Se abriu para uma determinada especialidade, ele precisa confirmar com documentos que ele tem o título naquela área. Tá? E tem alguma instituição que fiscaliza isso, doutora? É o próprio CRM? Sim, é o próprio CRM. O CRM é a instituição que fiscaliza e que abre os processos éticos contra determinados médicos, né? Então, esses processos, para serem abertos, eles precisam ter a denúncia, né? Então, a denúncia depende do paciente, né? Então assim, por exemplo, nós na endocrinologia, a gente tem uma comissão de ética no nosso site aqui do Paraná, né, que é coordenado por um médico, que é um diretor da SBEM, que é o Dr. Vicente. Então, lá no site tem toda a informação para o médico, o endócrino, que atendeu um paciente que foi atendido por um outro colega que teve alguma infração ética, por exemplo, ele pode imprimir lá o consentimento informado do paciente, para o paciente assinar, fotografar as receitas e mandar a denúncia que a gente manda para o CRM. Com certeza. Então, isso pode ser feito na área de endocrinologia, no site a gente tem esse programa, tá? Então, e várias outras especialidades funcionam dessa forma. Tá? Com certeza. Mas para ter a denúncia, precisa ter o paciente, né? O paciente precisa querer denunciar, né? O médico, assim, não pode ele denunciar outro médico que está agindo de forma incorreta, vamos dizer assim. Né? Com certeza. Doutor Cléo Otaviano, quero agradecer muito a sua participação hoje ao vivo aqui na Rádio Mais. Muito obrigada por colocar pra gente, né, essa maneira de conhecer um pouquinho mais esse universo que às vezes é desconhecido por muitos. Mais uma vez, muito obrigada. Que a gente tem que ir atrás, as ferramentas estão todas aí. Acho que o paciente tem que ter essa... não pode entregar a saúde dele, o corpo dele, sem ter certeza de que aquele profissional é um profissional capacitado para isso. Com certeza, com certeza. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. Ótimo dia. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.